Olá, estamos aqui com mais um Papo de Mãe para você. E desta vez para falar um pouco de nós, as mães, porque em geral nós estamos sempre falando dos filhos. Aliás, olha quanto menino bonito aqui, tem trigêmeos. E olha, Rô, para ter todos esses meninos bonitos, esses bebês, as mães ficaram com uma barriga enorme, ficaram inchadas. Atravessar a gravidez não é fácil, e o pós-parto também, mas né? vale todo esse sacrifício, viu? E Mari, ó, nós também precisamos de um tempo pra gente, até porque uma mãe bem e feliz vai cuidar ainda melhor das suas crianças. Então vamos conversar neste programa sobre como fica a vaidade da mulher depois de se tornar mãe e contar alguns segredos que podem ajudar a ter o corpo que você tinha antes de engravidar. Veja os destaques do programa. Almofada, pacote de fraldas fechado, pano de chão. Sabe para que tudo isso? Para uma aula de ginástica em casa. Se você é mamãe que quer ficar com tudo em cima, não pode perder. Daqui a pouco, aqui no Papo de Mãe. Você é daquelas que depois que teve filho mal tem tempo de se olhar no espelho, quanto mais sair para comprar uma roupa ou então praticar exercícios? Pois olha, saiba que você não é a única. O Papo de Mãe dessa semana foi às ruas para conversar com mulheres que fazem verdadeiros malabarismos para conseguir colocar a vaidade em dia. Não é porque é mãe que tem que deixar de ser vaidosa. De jeito nenhum, aí que tem que ser, né? Nossos filhos têm que olhar pra gente e falar, nossa, que mãe bonita que eu tenho, né? Falou especialista ali. E estão aqui, ó, a Fabiana, a Cristina e a Camila. Hoje, por coincidência, todas mães de meninos, né? E olha, também participam do papo a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista e sexóloga, e a doutora Paula Pires, endocrinologista. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Então a gente vai começar pela Fabiana, que olha, Roberta, as mães não vão acreditar, magrinha assim, mãe de... Você teve quadrigêmeos, né? Tive quadrigêmeos. Já tá muito magrinha. Eu acho que é porque tem que cuidar de todos. É muito trabalho, né? Mas estão aqui 3, né? Porque um deles não sobreviveu, foi isso? Isso, ele viveu por 10 meses, ficou internado, então foram mais de 300 dias, assim, eu indo todos os dias para o hospital, né? Então foi um período que... Que também é desgastante, né? É difícil, E tinha os 3 para cuidar em casa, os 3 em casa, né? Então eu passava a maior parte do tempo só nessa rotina dos 4, né? Eu imagino quando você engravidou de quadrigêmeos, né? Você engordou muito, você ficou preocupada aí de não ganhar muitos quilos? Fiquei, porque assim, eu era uma pessoa super ativa, eu praticava atividade todos os dias, de segunda a segunda. E de repente com quadrigêmeos o médico falou assim, não, você pode fazer algumas coisas. Eu falei, tá, o que eu posso fazer? Eu corro. Não, você não pode correr. Eu jogo tênis. Não, tênis você não pode jogar. Eu falei, então não posso fazer nada, eu faço musculação. Não, você pode fazer uma caminhadinha de leve. Eu falei, então... Mas aí eu tive que ficar realmente de repouso, porque é uma gravidez de risco. E eu engordei, assim... perto de 18 quilos. Até que não foi muito, né? Não, uma gravidez quadrigêmeos, múltipla, né? Mas eu ficava bem, bem controlada. Apresenta pra gente seus filhos, como é que eles chamam? O de vermelho Caio, o de verde o Diogo e o outro é o Vinícius. Bonitinhos. Eles estão com quanto tempo? 1 ano e 3 meses. E daí, assim, durante a gravidez, essa coisa da vaidade, bom, você não podia fazer os exercícios. Não podia. Mas você, assim, tinha alguma coisa que você fazia para você se sentir bem, bonita? Porque a gente quer se sentir bonita. Eu fazia. Tinha manicure que eu pedia para ir em casa. Ligava lá, não, eu vou e ia em casa. Depilação também, chamava para fazer em casa. Fazia drenagem para ajudar, né? Porque eu tive que fazer bastante repouso, né? O que mudou no seu corpo? Você ficou muito inchada? O que mudou durante a gravidez e no pós-parto? Durante a gravidez foi super tranquilo, eu não inchei nada, mas depois do parto foi uma coisa assim inacreditável o que eu inchei. Até o meu rosto ficou super inchado, o médico falava, nossa, mas teu rosto está inchado. Porque, doutora Carolina, o ideal é não engordar muito, né? Existe aí um peso recomendável para a mulher ganhar durante a gestação? Roberta, depende muito do status pré-gravidez. Então, se ela estava acima do peso, se ela estava abaixo do peso.
Em geral, a gente fala no mínimo 8 quilos e no máximo 12, 13. Mas depende muito do status pré-gravidez. Porque isso é uma gravidez única, né? Sim. Porque isso é importante até para a saúde da mãe e do bebê, né? Exato. Não só depois para ela emagrecer mais rápido, mas isso é fundamental para a saúde, né? Sim, o aumento de peso inadequado na gravidez pode aumentar risco de hipertensão e também de diabetes gestacional, disfunções endócrinas e essa recuperação no pós-parto, né? Que afeta principalmente a autoestima da mulher. Ela fica se sentindo mal com o próprio corpo e isso vai levando uma série de outras coisas. E doutora, por que incha tanto, né? Às vezes incha já durante a gestação, às vezes incha assim, no caso dela, logo depois, porque acho que tem a questão da amamentação também, não sei se tem a ver com alimentação também, porque esse inchaço, ele independe do ganho de peso, como é que é? Sim, esse inchaço durante a gestação, ele ocorre muito pelas alterações hormonais, o hormônio da gestação, o beta-HCG, o estrógeno, a progesterona, eles ficam completamente diferentes durante a gestação, fazendo uma maior retenção hídrica mesmo, uma maior retenção de líquido. E após a gestação, a gestante, ela está mais estressada, ela fica mais parada. E o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, ele pode fazer uma maior retenção hídrica sim também. Então, eu acho que uma maneira para evitar isso é diminuir bem na alimentação a ingesta de sal. Mas, Cristina, e você? Conta, quem que é o seu filho? É o Luiz Felipe. Ele tá com quanto tempo? Vai fazer 8 meses depois de amanhã. Em 2 dias ele faz 8 meses. E a Cristina já tá magrinha. Mas não foi fácil. Você engordou muito durante Engordei, mas a minha história começa um pouco antes. Eu fui daquelas que quando casou acha que pode comer o que quiser, fazer o que quiser. E depois na gravidez piorou de vez. Você já tinha engordado antes de engravidar? Já tinha engordado. Eu era bem magra, eu cheguei a pesar 50 quilos, eu tenho 1,70 m, então né? Mas antes eu já tinha engordado e na gravidez engordei mais uns 14 quilos. E pra mim essa história de que amamentar emagrece não funcionou. Ao contrário, me dava uma fome absurda, então eu engordei mais ainda depois que ele nasceu. Acontece também, né? Pode acontecer e também tem a ver com ansiedade, né? Muitas vezes a gente come porque a gente está ansioso. E eu falo que as mães ficam bastante tempo em casa. Exato. E aí ficam toda hora beliscando. Né? E Porque visita sai um pouco toda hora da em rotina. casa. Isso Daí te você tem que servir incomodava? muito. Não, e quando eu estava grávida, eu prometi para mim que eu não ia deixar minha vaidade na maternidade, porque eu vejo que muita mãe né, acaba esquecendo a vaidade, a autoestima lá no berçário, na maternidade. Eu falei, não, comigo vai ser diferente. Depois de quanto tempo a mulher já pode começar a fazer regime? Porque se ela está amamentando, ela pode restringir aí vários alimentos? A amamentação em si, em um dia de amamentação, você já queima 500 calorias. Então, você realmente, durante a amamentação, pode comer um pouco mais, porque 500 calorias você já vai queimar. Não é o ideal fazer dieta muito restritiva durante o período da amamentação. A dieta tem que ser uma dieta saudável para pelo menos manter e não engordar tanto. E doutora, o corpo, existe um tempo mesmo para ele voltar, para os órgãos voltarem, para o útero voltar ao tempo normal? Até a amamentação auxilia isso? Auxilia. O volume do útero depois de 40 dias, né, que é o tempo do puerpério, ele já retorna à posição normal dele. Porém, aquele excesso de pele que fica, né, por conta da barriga que estava grande, demora, isso é bem mais lento de voltar. A gente fala que é de 9 meses a 1 ano para voltar no corpo anterior, se, né, foi tudo saudável. Quer dizer, as mulheres têm que ter paciência. Tem que ter paciência também. Primeiro ano, pelo menos. Isso, né? tem que ter paciência também, de se aceitar. Poxa, dá um tempo para o corpo voltar, né? Mas também não pode esquecer. Não. Né? Não pode usar como desculpa ter tido filho. Mas, Cristina, assim, por mais que você tenha emagrecido, o corpo muda, fica um corpo diferente. O que você sente que mudou, assim? Então, ainda percebo um pouco de flacidez da pele, como a doutora falou. E acho que o formato do corpo muda um pouco. Muda, assim. Para mim, acho que o quadril foi o que mais mudou. A gente nota essas mudanças. Mas ainda ainda tenho que emagrecer mais, continuo fazendo atividade física que eu já não fazia há muito tempo, então agora peguei firme.
E não só por mim, que eu quero dar um exemplo para o meu filho, né? De ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, coisa que eu não tinha antes. Então, eu quero isso, assim, que torne um hábito, um estilo de vida na minha casa, agora uma alimentação saudável. E a Natália também tem um menino, né? Isso. Quem que é o seu filhinho? Davi. O Davi tá com quanto tempo? Ele vai fazer 2 anos no mês que vem. E conta pra gente, Natália, como é que foi a gestação? Você, no seu caso, você engordou muito? Como... Nossa, engordei mais de 20 quilos acima, assim, no meu peso normal. E por quê? Você comeu mais do que você comia ou não? Foi uma coisa do Eu seu... acho que é porque foi meu primeiro filho, né? Eu fiquei muito ansiosa, assim, aí não regulava muito bem, assim, a alimentação. Aí foi um pouco complicado pra mim mesmo. E assim, por quê? Assim, logo que ele nasceu, você começou a emagrecer ou foi difícil começar a emagrecer? Não, então, eu emagreci bastante. Depois que eu tive ele, eu acho que, assim, mas não voltou o peso que era antes, né? E eu fiquei meio chateada com isso, não gostei muito, não. Até hoje você sente que você ainda está acima do peso de quando você engravidou? Sim, porque antes, porque eu tive uma filha novinha também, era mais magrinha, né? Aí depois que eu tive ele, assim, eu perdi um pouco de quilo, uns 10 quilos mais ou menos, mas ficou ainda, mais ou menos por aí. Perdi a metade do que eu ganhei e a outra metade ficou por aí mesmo. Ainda tá difícil para você emagrecer? O que você tem feito assim para tentar emagrecer que você vê que você não tá conseguindo, para ver até se elas podem ajudar? Assim, eu não tenho muito tempo, porque eu trabalho, né? Eu chego em casa, corrida, a primeira coisa que eu vejo, aí eu já faço uma janta ali. Às vezes até ultrapasso, assim, porque o jantar você tem que comer menos, o máximo possível, né? Mas a correria você acaba comendo qualquer coisa que você vê na frente. E atividade física você não faz? Não, por falta de tempo, assim, né? Doutora Paula, tem alguém bravo. Quer a mamãe? Quer pegar ele? Pode pegar. Doutora Paula, o que eu percebo, assim, que aconteceu comigo, acho que acontece com muitas mulheres, é que no início a gente consegue perder alguns quilos e depois estaciona, né? Ficam aqueles outros indesejáveis que não vão embora. Aí o que tem que fazer? Qual a dica para a Natália, para perder esses quilos indesejáveis? Eu acho que a Natália ela tem que se organizar. A mulher hoje em dia trabalha, tem que cuidar da casa. Então chega em casa, pega um suco de caixinha, pega um pacotinho de salgadinho e pronto. Então você tem que se organizar, Natália, para comer coisas que tirem sua fome, mas que não sejam tão calóricas, que não te engordem tanto. Então chegar em casa, de manhã já se programa para sempre deixar uma saladinha pronta e um bifinho grelhado. Evita ficar bebendo muito suco de caixinha, muito refrigerante, muito pacote de biscoito recheado, muitos alimentos industrializados. Sempre deixa na bolsa uma fruta, porque aí na hora que der aquela fome, você pega a fruta, você não vai para o pacote de biscoito que está ali mais fácil. Acho que é questão de organização mesmo. E esses últimos quilos são mais difíceis de perder? São, porque mesmo. a mulher não está mais amamentando, ela não tem mais essas 500 calorias que ela perde. E tá cuidando da casa, do trabalho, cuidando do filho, não tem tempo de fazer exercício. Então o metabolismo está lá embaixo. Vamos ouvir agora o que as mamães que estavam num salão de beleza em São Paulo contaram para a repórter Letícia Bragalha sobre essa questão da vaidade. A Débora tem 2 filhos já adultos, mas por muito tempo ela teve que ficar longe dos salões de beleza porque não sobrava tempo para cuidar da vaidade. E agora ela está aqui, olha só, sendo paparicada pela manicure. Hoje que eles cresceram, tá mais fácil? Tá mais fácil, agora tá mais fácil. Minha filha dirige, já se vira, o outro tem 14, ainda depende um pouco de mim, mas tá mais fácil. Agora. Quando eles eram pequenos, o que você deixou de fazer porque não dava tempo? Deixei de fazer muita coisa, parei de trabalhar, parei de fazer unha, fazer cabelo, um monte de coisa, porque é uma correria mesmo, né? A Sueli ficou 1 ano sem frequentar o cabeleireiro depois que teve filho. Aos pouquinhos, as coisas se normalizam em relação à rotina de beleza de uma mulher? Sim, foi uma opção minha, né? Ficar 1 ano praticamente em casa, me dedicando ao meu filho. E depois desse primeiro ano, as coisas vão entrando nos eixos, né? Aí a gente vai voltando para o cabeleireiro, volta a fazer a unha semanalmente. Mas foi a minha opção. Tem mulheres que fazem diferente, né? Olha lá, agora a mulherada fugindo para o salão. Vocês vão fugir para o salão também? Como é que é? Como você faz? Então, lá em casa, assim, a gente tem uma rotina, tem que ter muita organização, porque com 3,
Tem algumas coisas que eu escuto algumas mães falando de livre demanda, né? Que pra mim não daria certo jamais, porque senão eu ficaria em função toma muito disso. tempo, não dá. De amamentação. Eu acho que a mulher, ela não pode esquecer que ela virou mãe, mas ela continua sendo mulher, ela continua tendo a vida dela. E faz tão bem. Né? A gente não pode abdicar totalmente assim da gente, né? Isso compromete várias coisas. A gente acaba jogando um peso muito grande pro filho, né? Sim. Assim, de que ele mudou a minha vida, ele tirou coisas de mim, e não é. Meu filho veio só acrescentar. Exato. Então, pra mim, eu não consigo ter uma rotina muito pré-estabelecida por causa da profissão mesmo. Mas eu carrego ele para tudo quanto é lado. Se eu vou para o salão, ele vai junto. Inclusive para o trabalho, ele vai junto. A Cristina é pediatra. Sou pediatra, Então ele vai para o meu consultório, fica ali no meu pé. Eu também sempre levei meus 3 para cima e para baixo. Nossa, Exato. Ou vai no salão. Eu lembro até de ir ao dentista e deixar minha filha no bebê conforto. Inclusive assim, para academia, ele vai comigo. Meu personal usa ele como peso para mim, para fazer exercício, é o máximo. O meu filho, quando eu tô fazendo cabelo, ele tá lá com a escova, penteando meu cabelo, e eu passando chapinha de um lado e ele com a escova do outro. Dá tempo de ir pro salão também, Natália? Quando dá, eu vou no salão, mas eu gosto de me cuidar, assim, eu mesmo fazer meu cabelo, fazer minha unha. Então ele vê salão, você em casa. assim, é mesmo unha mesmo, mas cabelo assim, eu que gosto de cuidar mesmo Você do faz meu em cabelo. casa. Aí quando você tá se arrumando em casa, ele participa. Ele quer participar de todo jeito. É que o meu também adora pegar a escova de cabelo e fala assim, mamãe, eu vou escovar o seu cabelo. Aí ele escova, faz penteado, enche de fivela. Nossa, outro dia ele pegou meu batom, riscou a minha parede toda, estragou meu batom. Nossa, preferido ainda. Ó, tá vendo? Ser mãe, além de comer comida fria no prato com colher, é perder o batom como se fosse um giz de cera. Mas é engraçado que muitas mães falam que não tem tempo. Pra mim, graças a Deus, foi o oposto, porque não sei com elas, mas a maternidade te dá uma disposição, você tira uma energia que você não sabe de onde. Então eu aproveito para fazer coisas assim o dia inteiro. Que antes eu chegava do trabalho, sentava, ficava vendo TV ou no computador, agora não. É verdade, você acaba otimizando o tempo, né? Exato, rodinha no pé, vou pra rua o tempo todo e ele vai junto. Legal, olha, no próximo bloco teremos mais 2 convidadas, a psicóloga Márcia Nilman e a dermatologista Tatiana Steiner, porque as emoções e a pele das mamães também mudam bastante. E na reportagem da Fernanda De Luca, dicas de exercícios para fazer em casa mesmo e retomar a forma. O Papo de Mãe volta já. De volta com o Papo de Mãe, agora aqui com a gente estão a psicóloga Márcia Nilman e a dermatologista Tatiana Steiner. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Márcia, a gente falou um pouco no primeiro bloco do programa que a mulher não deve deixar a vaidade de lado, mas também, né, por outro lado, é difícil no começo, assim, quando o bebê é recém-nascido, é cansativo, né? A mãe tem muito trabalho, então ela também não deve se cobrar demais, né? Deve aí fazer o possível, né? Não dá para fazer tudo. Tem que ir aos pouquinhos retomando aí essa vaidade e dando conta de tudo, né? Acho que a gente tem que pensar como mulher que a gente tem um novo papel, a gente acumula mais uma situação, mais um papel para dar conta que agora é o materno. E como as meninas falaram, e a gente nasce a mãe junto. Então a gente tem que dar conta de ser profissional, de ser a esposa, não pode deixar de lado e ser mãe. E tudo isso às vezes acaba deixando a gente um pouco confusas. Nesse começo também é difícil, muito hormônio, a gente fica às vezes um pouco instável. Então encontrar esse equilíbrio é o grande segredo. A gente estava falando um pouquinho aqui de disciplina, horários e o equilíbrio, né? Que cada um tem o seu, respeito ao seu próprio tempo.
Agora, como faz para ter autoestima quando você olha para sua barriga e tá aquela barrigona gelatinosa? Né? Como é que faz para ter autoestima quando você olha para o seu pé e tá inchado, sua cara com olheira porque você não dorme? Eu acho que a gente tem que pensar que a gente não é só uma olheira ou só uma barriga, mas pensar na gente como um todo, lembrar das qualidades que a gente tem, perceber que é uma fase, que vai passar. Então, você não pode se olhar e a gente tem mania, mulher olha só para a barriga ou olha só para aquela parte que não tá boa. E isso acaba tampando uma possibilidade que a gente tem de crescer, evoluir como mulher, que a gente passa do papel de filha para o papel de mãe. Então, a gente tem que tentar valorizar, lembrar o que gostava de si, não só aquela barriga, mas você tem um olho bonito, você tem um cabelo, você pode se vestir bem, tentar se sentir bem com o que você tem. Sempre tentando pensar e alcançar o que você quer, não esquecer a vaidade. E aproveitar esse momento tão maravilhoso da maternidade, né? Muito. Agora, uma outra coisa que acontece também, né, doutora Tatiana, são as manchas que aparecem durante a gravidez. Por que essas manchas aparecem? E eu acho que as que mais incomodam são as principalmente no rosto, né? E depois dá para tirar? Elas vão embora? Então, na verdade, assim, naturalmente pela gravidez, pelo aumento dos hormônios, do estrógeno principalmente, a mulher já tem uma tendência de aumentar as manchas no corpo. Então, não só no rosto, mas assim, é muito comum observar o aumento da pigmentação no mamilo, na região genital, na axila, tem aquela linha negra, que muitas vezes incomoda. Isso acaba na barriga, a linha, na barriga. Né? Isso é parte pela própria natureza, é muito comum, quase 90% das mulheres têm algum tipo de pigmentação. As manchas do rosto a gente chama de melasma, na verdade é uma tendência um pouco genética, que está relacionado com alterações hormonais, então na gravidez entra todo um processo hormonal e muito hormônio e algumas mulheres acabam piorando, né, ou até mesmo desenvolvendo esse tipo de mancha. Quando a gente já sabe que a mulher tem uma tendência, a gente orienta para ela prevenir, porque é possível, existem alguns cremes que ela consegue usar à noite para prevenir. A proteção solar é fundamental, tanto o protetor como até bases que fazem o bloqueio até de luzes artificiais. Então ela tem que ser bem orientada e ter um cuidado com a pele, de proteção diária, é um hábito. E após a gestação, quando essa mancha, se ela é muito intensa, tem várias formas de tratar. Porque algumas manchas, por exemplo, essa da barriga ou escurecimento dos seios, isso volta naturalmente, Isso naturalmente, né? Tem, assim, depois de uns 6 meses, assim, tende a sair devagarzinho, é um pouco individual de cada mulher, mas elas tendem a sair. O melasma também, ele tende muitas vezes a clarear, porque diminui essa carga hormonal, mas algumas mulheres desencadeiam e se não cuidam, daí começa a ter a influência do sol, exposição, isso... Agora outras coisas, olha Estão só todos que gostoso. passeando por aqui. Fica perto da mamãe, né? Agora, outras coisas que afetam a pele também em função da gestação, que podem aparecer estria, né? Muitas mulheres, às vezes, principalmente na barriga, né? Ficam com muita estria, varizes nas pernas, né? E daí tudo isso depois... Tem tratamento? Como é que é? As estrias, né, elas são, assim, na verdade a gente tenta orientar que ela é muito, tem uma tendência genética também, mas ela é muito relacionada ao aumento do peso, então a partir de geralmente após, assim, 15 quilos, acima disso, ela tende a desenvolver, ou até a gestação gemelar, né? Então, assim, é sempre importante orientar e elas se cuidarem durante a gestação, isso faz muita diferença porque prepara a pele para essa elasticidade. E depois, o que ficou, muitas conseguem nem desenvolver, é possível de tratar. Hoje tem muitas opções, até tecnologias, lasers que conseguem amenizar e até as varizes diminuir. Também. As varizes também. Tende naturalmente já a melhorar.
e o tratamento, né, com aplicação, até mesmo laser. Agora a gente vê que o grande vilão desse programa tem um nome, hormônio, né? Porque os hormônios exatamente. fazem inchar, fazem ter varizes, não é isso? A mancha na pele, tudo. Vocês ficaram com alguma mancha na pele, alguma estria, alguma coisa que incomodou vocês e que ainda incomoda? Cabelo também, né? Não sei, às vezes cai muito cabelo. Eu tenho muito cabelo, então não teve problema. O que caiu não fez falta, mas eu fiquei com melasma que eu tô tratando, isso é o que mais me incomodou. E você desenvolveu na gestação ou você já tinha? Depois, não, foi depois também. Eu tive tudo depois. A gravidez foi ótima, mas tudo depois. Aonde que tá a mancha? Porque agora você tá maquiada. Tá no rosto, assim. Ela é discreta, mas mesmo assim incomoda. E a Cristina, teve alguma coisa assim na pele? Na pele, melasma também no rosto, na testa, mas mesmo usando protetor solar a gestação inteira, evitando o sol, que eu gosto super de sol, mas evitei com receio. E no finalzinho da gestação não teve jeito, apareceu. Estria também não tive, ainda bem que eu acho que é mais difícil depois de tratar, né? Então da estria eu me livrei. E o cabelo? E o cabelo também caiu, o pouco que tinha caiu, tá voltando a nascer agora. Na verdade, o cabelo ele tem umas fases então ela tem uma fase que é a fase do crescimento e uma fase que é a fase de queda. Na gestação, pelo hormônio, essa fase de crescimento, ela se prolonga. Então, até durante a gestação tende a melhorar, o cabelo até aumenta a densidade, fica melhor. Depois, após 3, 4 meses, os cabelos que já cairiam normalmente vão cair, fora os cabelos que aumentaram, que teriam caído antes, eles tendem a cair. Então, cai uma quantidade maior e é um período que muitas vezes assusta, elas ficam tensas assim, mas tende a melhorar, é possível recuperar, é uma fase também. Doutora Paula, quer falar? Eu acho que durante a gestação tem que ter muito cuidado com as deficiências nutricionais. A necessidade de ferro quase dobra e é muito comum anemia ferropriva durante a gestação. Isso leva a maior queda de cabelo, aumenta muito o apetite, porque é uma forma do organismo tentar pegar aquele ferro de algum lugar. Mas a gestante não sabe e vai direto no chocolate. Vai naqueles desejos da gestação, que a gente brinca muito, manda o marido sair de madrugada para comprar uma jaca. Pode ser uma deficiência de ferro, uma deficiência nutricional. O que ela pode comer que tem ferro? O alimento mais rico em ferro é carne. O problema é que a gestante fica um pouco enjoada, sem muita vontade de comer carne. Então, tentar colocar carne pelo menos 3 vezes na semana, vegetais de folhas escuras, com algum alimento mais cítrico que melhora a absorção de ferro. Então, eu indico muito assim uma salada de folha verde escura com um pouquinho de limão. E é importante uma suplementação também, doutora sim. Carolina? Todas as gestantes têm que suplementar, né? Elas tomam polivitamínico e de acordo com os exames do pré-natal, se houver necessidade, ainda tem uma suplementação extra de ferro. Ele quer participar da conversa. E a Natália, ficou com alguma mancha na pele? Não, meu problema mais assim foi o cabelo mesmo, que caiu e que eu lavava, aí eu passava a mão no cabelo, parecia que não tinha nada. Dá vontade de chorar. Mas tá cheio de cabelinho novo nascendo. Mas agora você sentiu que voltou ao normal ou ainda não? Agora voltou ao normal, tá crescendo mais. Na gravidez, assim, tava bem fraquinho o meu cabelo mesmo. Então, olha, a gente tá vendo que é tanta coisa que a gente tem que pensar para ficar bonita, se sentir bem, né? Duro mesmo é conseguir tempo, né, Natália? A gente tá falando, não dá tempo para fazer. Mas a gente vai dar agora algumas dicas que, olha, não vai dar para inventar desculpa para deixar de fazer, porque nem precisa sair de casa, hein? Veja na reportagem da Fernanda de Luca. As gêmeas Estela e Helena estão com 4 meses. E a mamãe Thaís, que engordou 20 quilos na gestação, está se esforçando para voltar ao antigo manequim. O corpo agora é outro. O meu quadril aumentou bastante, minhas calças não servem, continuo na minha alimentação, que é super boa, saudável. Embora à noite eu como uns docinhos, né? Fico o dia todo aqui em casa, mas eu estou achando um pouco difícil. A principal dica para voltar à boa forma, segundo a nossa personal gestante, é sempre manter
a barriga contraída. Isso não só nos exercícios físicos, mas também em atividades rotineiras. Sim. E tem uma técnica para isso. Tem, e é muito importante porque ela vai usar isso em todos os seus movimentos. Inspira, solta o ar fechando as costelas e fica o umbigo cola lá no chão. Isso, e a respiração continua, mas sem soltar a ativação da musculatura. Fica fácil de vocês perceberem que se vocês colocarem a mão e não estiverem sentindo durinha a barriga, é porque vocês soltaram. Para enrijecer a parte interna de coxas, o ideal é utilizar esse anel de pilates que custa cerca de R$60, mas também dá para usar uma almofada. Entre as pernas, faça pressão, abre e fecha devagar, pelo menos 10 repetições. E em casa de mamãe com bebê pequeno, geralmente o que mais tem é pacote de fralda, não é? Aqui, um deles fechado e vai ser um ótimo peso para os exercícios, principalmente aqueles do braço, quando a mulher precisa fortalecer aqui embaixo o famoso músculo do tchauzinho, né? Vamos então deixar firme. Vamos, aqui a gente vai fazer então duas ações. Um funcional de pegar o bebê, que a gente trabalha ombro, que é uma região de bastante dor da mamãe, e o músculo do tchauzinho. Então a Thaís vai subir, levar o pacote lá atrás da cabeça, mantendo os cotovelos bem fechadinhos, voltar e descer tudo de novo. Faça 2 séries de 5 e depois complete o exercício estendendo a perna. Uma de cada vez, 10 vezes de cada lado. Próximo exercício, a gente vai trabalhar a região do bumbum, que as gestantes sentem muito e as mamães no pós-parto também. Então, a gente vai recuperar essa força. Nós vamos usar uma cadeira para apoio e um pano de chão. O pano de chão faz milagre nesse exercício. Nós vamos apoiar a pontinha do pé no pano de chão, deixar a barriguinha lá, o abdômen bem contraído, tá? Já para trabalhar também postura e barriguinha. Essa mão vamos manter aqui na frente e o movimento do quadril, vou deixar só aqui a minha mão de lado para mostrar, ó, ele é bem curtinho. Eu vou só até o limite de movimento da minha perna, bem curtinho. E aí eu concentro esse exercício lá no bumbum. Vamos fazer 10 vezes. Esfrega lá atrás uma. 10. Aí, volta, relaxa e trocamos o lado. Amplie o movimento e escorregue a perna bem longe. 10 vezes também. Isso, e 10. Aí, chão limpo e musculatura trabalhada. Na hora de lavar a louça, entre um prato e outro, basta se apoiar na pia, deixar as costas bem retas e fazer algumas flexões. Com disposição, tudo vira equipamento para malhar. Vassoura, rodo, tudo dá pra gente trabalhar. Cadeira, sofá, tudo. Não tem essa, eu preciso de um equipamento super caro e elaborado. Não, não precisa. Você precisa ter uma rotina de exercícios que você sabe que é correto, né? Então, estando correto, posturalmente, tendo uma função, perfeito. Elas acordaram, mas não é porque o bebê acordou que precisa parar com a aula. Oi, pequena. Fala, o que está acontecendo aqui no meu quarto? Olha só, com a bebê aqui no colo, dá para fazer ainda um agachamento, é isso? Dá, vamos afastar um pouquinho as pernas. Importante que o bebê, nessa fase, que não tem o controle da cabecinha, seja bem próximo ao corpo, tá? Então, encostando, vamos fazer um agachamento com a perna bem afastada. Isso. Vamos lá? E desce e sobe. Lembrando de ativar a barriguinha, contrai o abdômen. Isso, e desce e sobe. E elas aqui lindas ajudando na aula, a mamãe ficar em forma. Desse jeito fica até mais gostoso, né? Olha lá. Ai, tchau, Helena. Tchau, Estela. Tchau. Ai,
que delícia. Não tem desculpa mesmo, né? Quanto mais bochechudo o nenê, mais força a mãe vai fazer, né? Pra agachar. Ó, Natália, você viu, hein? Pelo menos uns 20 minutinhos, meia hora dá pra fazer esse exercício em casa? Dá. O que você acha? O problema é ter foco, né? Tem que ter. Tem que ter força de vontade. Força de vontade. Não, de repente vai varrer a casa, mas já varre pensando que é uma ginástica, abdômen contraído, varrendo lá. Faz uns agachamentos, né? Doutora Carolina, quando a mulher fica liberada para a prática de exercícios e o tipo de parto faz diferença? Faz sim. O parto normal, né? Obviamente a mulher pode voltar bem antes, porque ela não tem nenhuma cicatriz, nada que ela possa prejudicar nos exercícios. Então, para o parto normal, a gente, assim, após 20 dias, ela já pode começar a fazer caminhadas, né? E após o tempo do puerpério, né, que são os 40 dias, que é quando todas as funções do organismo voltam ao normal, né, ao estado pré-gravídico, aí ela pode já pegar pesado, se ela quiser fazer musculação, etc. Agora, a cesárea, a mulher tem que esperar pelo menos uns 30 dias para começar caminhadas e para atividade física com peso, que são 3 meses. Tá. E doutora Márcia, como é que faz para ter força de vontade? Porque às vezes dá aquela preguiça também, né? Tem toda essa questão da autoestima tá baixa, não sei o que não dá muita vontade de chegar e falar, não vou fazer um exercício agora. Como é que faz para ter esse ânimo? Eu acho que a grande questão é a gente pensar em como se sentir bem. Então, se a gente pensar, que a gente ouvi bastante, eu queria voltar na minha forma de antes. Também tentar entender que esse antes, ele mudou. Você é uma nova pessoa, você tem uma forma corporal diferente. Então, entender isso já dá um pouco de maleabilidade para não ficar tão... Às vezes a gente fica chata, quer voltar. Então, não ficar nem 8 e nem 80. Eu acho que você querer se sentir bem, olhar no espelho, gostar do que você está vendo, é um bom incentivo para você ter esse foco. Legal. Tá bom, olha, no próximo bloco tem Papo de Manicure no Salão de Beleza. O Papo de Mãe sobre vaidade no pós-parto volta já. E nós vamos falar sobre a retomada da vida sexual. A gente volta já já. De volta. Agora vamos ouvir algumas especialistas em beleza, as manicures. Além de deixarem as mamães mais bonitas, elas também são mães e ouvem muitas histórias no salão. Quem bateu um papo com elas foi a Letícia Bragalha. Agora, olha só, a Olivia, que está aqui fazendo a mão da Débora, tem 5 filhos. Agora eu quero saber, você cuida da vaidade dos outros aqui no trabalho e a sua, como é que fica com tanto filho assim? Olha, fica difícil, né? Mas a gente sempre tem que dar um jeitinho, né? Porque não pode, né, deixar de fazer, né? Falta tempo. O que mudou em termos de rituais de vaidade depois que você teve filho? O que você deixou de fazer e o que você acrescentou na tua rotina de beleza? Eu sempre tento cuidar o mínimo, assim, fazer as unhas, manter as unhas bonitinhas, porque a gente cuida do público, né? O cabelo, né? Mas assim, preso, mas arrumadinho. E de mim mesmo, fazer caminhada, que é 3 vezes por semana. Para mim, não existe essa de não se cuidar, de não ter tempo, porque sempre arrumo um tempinho. Eu mesmo, eu tenho 2 filhos, um de 8 e um de 6 anos, mas eu sempre gostei de andar bem arrumada, com meu cabelo bem arrumado, então... Para mim não existe esse tipo de, eu tô sem tempo, né? Para mim é isso. Agora eu quero saber qual é o segredo para ter 4 filhos e continuar essa gatona aqui. Van, conta para mim, qual que é o segredo? Primeiro, sempre pensando em mim. Creme não pode faltar, tá? Cabelo sempre cuidado, sobrancelha bem tirada, tá? Sempre relaxando. Problemas ficam em casa, salão, esquece tudo. Tem que dormir bem também. Dormir bem. Pra ficar com essa pele que você tem. E sou vó já. Já é vó, tá bonitona mesmo.
A doutora Tatiana, ela é assessora do Departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A gente já falou sobre os cabelos, né, Mari? E as unhas? Eu não me lembro durante a minha gravidez, nem depois das minhas unhas mudarem, mas... A minha ficou bem fraca. Mas eu vejo assim, quando faz regime, as unhas ficam bem fracas, quebra bastante, né? Quando eu tava amamentando, a minha unha ficou bem fraca. Ficou. Elas podem, assim, não é tão marcante como o cabelo, mas elas podem ter um pouco mais, assim, alteração. E também é relacionado um pouco com a carência alimentar, às vezes acaba não recuperando, não tá comendo direito, Falta todos de os vitamina nutrientes, mesmo, né? as vitaminas, ou até mesmo o ferro, que tem uma perda grande, né, após o parto, então, né, de sangue, então isso pode influenciar. Tem alguma dica de alimentação aí para fortalecer as unhas e os cabelos, doutora Paula? Principalmente alimentos ricos em ferro mesmo, como eu falei, carne e vegetais verdes escuros, são os principais. A doutora tem filhos? Tenho. São quantos filhos? Dois filhos. Quem são seus filhos? Lorena, ela tem 6 anos, e o Bruno, de 4 anos. E a doutora Carolina tem um casal também, né? Sim, eu tenho a Marina de 7 e o Vitor de 6. E na sua gestação, como foi? Foi tranquilo, foi tudo bem. Foi tudo bem. E a Márcia? E eu acho que o meu corpo, eu tenho 2 filhos, o Pedro de 6 anos, a Luana de 4. Eu senti bastante mudanças no corpo, a barriga, flacidez, manchinhas, mas eu acho que o tempo e a persistência vão fazendo a gente seguir em frente e também entender que a gente não tem que ser igual a antes, né? Acho que tem uma pressão muito grande, eu tenho que retomar igual a antes. O peso tem uma questão relativa do peso corporal da massa magra e a massa gorda. Então, acho que a gente também tem que se dar um desconto e entender que para cada uma muda o pé, uma muda o cabelo. É tão particular. E a doutora não tem filhos, está ficando assustada com a conversa? Não, tô só ouvindo atenta. São todas tão bonitas aqui, né? Eu acho que não tem que ficar assustada, estão todas lindas. E me fala uma coisa, e como é que ficou a relação com o seu marido depois que os bebês nasceram? Fora a falta de tempo, né? Cansaço também, né? Mas até para se recuperar do parto e tal, porque tem um período ali que não dá, né, mesmo para ter relações. Né? Começa bem antes. Você já ficou de repouso também, né? Já fiquei em repouso, né? E o homem, não sei, ele tem uma coisa assim de não conseguir, né? Tem um bloqueio porque tem o bebê. Mas eu acho que assim, tem que respeitar o tempo e o marido tem que entender também isso, né? Ele tem que ficar grávido junto também, né? E a gente tem que se respeitar também, porque no começo você olha aquela barriga enorme, né? Sai o bebê e a barriga continua lá, né? Então, o marido tem que saber respeitar também, a gente tem que também respeitar e saber que tem um tempo e que é uma fase, aquilo vai passar, ter paciência. Foi cesariana? Foi. E no caso da cesariana, até aquele período da quarentena, é só na cesariana? Não, o parto normal também. Porque fica saindo os lóquios, né? Que é aquela... Tem um sangramento a mulher tem, né? Não, então, durante esses 40 primeiros dias não dá para ter relação sexual. Não dá. Não, nem no parto normal, nem na cesárea. E eu acho que falta disponibilidade também da mãe, Mas né? além da falta de disponibilidade, é uma questão de saúde também. Sim. O hormônio, é importante falar que o hormônio do leite, né, a prolactina, ela diminui os hormônios, principalmente a testosterona, que dá vontade de ter relação. Então, isso... É uma fase hipossexualizada mesmo. Inclusive, tem trabalhos mostrando que o desejo sexual do homem também diminui nessa fase. É porque também sai o leite, se mexe, nossa, dá uma virada aquele leite brotando. Nossa, eu já fiquei com medo, assim, com receio. A partir dos 8 meses, assim, eu já... Não queria muito mais mesmo, assim, já cessei de vez a partir dos 8 meses. Porque a barriga começa a ficar dura também, né? Nossa, e você fica sem jeito, né? Aquela barriga enorme, você não sabe o que fazer. E depois, como é que foi depois que ele nasceu? Depois, assim, de um tempo já, aí voltou ao normal mesmo. E pra você, como foi, Cristina? O primeiro mês é bem difícil. Eu até brinco que quem inventou aquela tela para pôr em janela foi algum homem com um filho recém-nascido em casa, porque a gente tem vontade de jogar o marido pela janela. Né? Então, a rede de proteção. Aquela rede de proteção.
Então, assim, você não tem vontade, não tem tempo. Eu acho que o marido também acaba assim. Meu marido é super compreensivo, foi um maridão, ainda, mas ele foi super compreensivo nisso e acho que... Mas eles também perdem a vontade um pouco. A gente fica chata, a gente fica... Não adianta, a mãe é bonita, mas perde aquela beleza da mulher que ele conheceu antes, né? Que tá sempre com a blusa suja porque tá amamentando e o cabelo cheirinho bagunçado. de leite assim. Começa Não, e Marcel, o marido tem que entender nesse período que é uma fase, né? E tem que ser parceiro, né? Acho que é um momento de companheirismo até de união, né? Sim, é um momento onde a libido, a gente está falando, se a gente entender essa palavra libido como uma energia, a energia está deslocada para o bebê, que é dependente da gente. E às vezes tem até uma cumplicidade da mãe com o bebê, e o marido às vezes fica até com ciúmes da relação, o que está acontecendo. Por um tempo ele é mesmo deixado de lado, nesse sentido que a energia está voltada, mas aos poucos vai passando o período da quarentena, dos hormônios, e acho que tem que ter um esforço do casal e da mulher também para resgatar essa vontade, esse desejo de não ser só a mãe. E doutora Paula, tem uma questão do metabolismo que ele varia de uma mulher para outra, né? Porque às vezes você vê aquela sua amiga que emagreceu tão rápido e não fez dieta e também não fez exercício, e você lá suando e não consegue emagrecer. Então tem isso também de não ficar se comparando, porque o corpo funciona de um jeito diferente? Sim, tem muito. O metabolismo ele é determinado basicamente via genética. Então se você tem pessoas na família com obesidade, muito sobrepeso na família, a gente já sabe que a pessoa tem uma tendência maior a ganhar peso. E que ela pode comer a mesma coisa da amiga e aquilo vai acumular de uma forma maior. Eu acho que o segredo é individualizar para cada pessoa uma dieta com base nisso. Se o seu metabolismo é baixo, você tem que comer um pouco menos. E a única forma que a gente tem hoje para aumentar o metabolismo é a única coisa comprovada. Não tem nada de que a gente escuta que realmente ativa o metabolismo, a não ser exercício físico. Algumas mulheres é um pouco mais raro, mas acontece no pós-parto uma maior tendência de ter uma inflamação na tireoide. Então, pode causar o que a gente chama de tireoidite, levar a um hipotireoidismo, uma lentificação dos hormônios da tireoide. Isso causa uma redução drástica no metabolismo, então tem que ficar atento a isso. Então, doutora, é importante sempre fazer exames periódicos, até para avaliar tudo isso, porque muita coisa pode mudar mesmo no corpo, né? Quais são os exames que a mulher tem que fazer todo ano para ter esse acompanhamento, porque às vezes até vai precisar de um tratamento? Então, a mulher no pós-parto, ela tem que, em geral, ela volta, né, na primeira semana, um mês depois, 3 meses, porque daí a gente vai controlando o peso e vai solicitando os exames de acordo com a necessidade. Mas, no geral, nos exames de rotina, a gente sempre faz uns exames de sangue para ver se não tem anemia, hemograma, colesterol, os exames da tireoide e alguns exames de imagem de acordo aí com a necessidade de cada mulher, né? Papa Nicolau. Enfim. Tá, legal. Olha, antes de passar uma última rodada com vocês, até para divulgar blogs, sites e tudo, a gente tem uma surpresa, que o nosso maquiador Elton Tadeu, ele preparou um vídeo com dicas de maquiagem para as mamães, para a gente, né, aquelas coisas pós-parto, disfarçar a olheira, as manchinhas, afinar um pouquinho o rosto. Vamos ver as dicas do Elton. Olá, meu nome é Elton Tadeu, eu que cuido aí das meninas do Papo de Mãe, aí no estúdio, sempre deixando elas bonitas. E hoje eu tô aqui com a Fernanda, que é mãe do Pedro, que tá com 6 meses agora. Isso. E a gente veio falar um pouco dessa coisa da vaidade da mulher, que depois que teve bebê e tudo, aí você acha inchadinha. Eu acho que a Fê não tá muito inchadinha, não. Eu acho que ela tá super bem, mas ela acha que tem uns quilinhos aí pra perder. Toda mulher tem, né? Sempre, né? Mas então, falta um pouco. Eu acho que assim, você pra uma coisa rápida, olha, eu fiz um lado da Fê e o outro lado não. Pra mostrar pra vocês, olha, que a gente precisa dar essa profundidade aqui na bochecha, que é onde todo mundo quer ficar mais fininho. Então, o que você vai usar? Ou um pó bronzeador sem brilho, ou um blush mais pro marrom. Você vai fazer essa riscadinha aqui nessa região, e depois você pode até usar aquele blush rosado que você tem. Mas como você pode perceber, de um lado para o outro, eu fiz uma pele, passei um pouco de corretivo, passei uma máscara de cílios, mas olha a diferença que já fica. Então são pequenas coisinhas assim, pense sempre, o escuro, os marrons vão dar sempre profundidade, que foi o que a gente fez aqui. O claro vai aumentar.
Então a gente deu essa profundidade aqui, deu um pouco de profundidade no olho, passou um hidratante nos lábios. E ó, você que tá em casa amamentando ainda, que assim, ai, não quero ficar com essa cara, tira esse pijama, faz um makezinho que eu tenho certeza que você vai ficar muito bem e vai se sentir muito mais disposta. Fica a dica aí pra você. Queria agradecer ao Elton, também a Ellen. Ótimas dicas, né? E também a Ellen, a todos os maquiadores que ajudam a gente aqui, né? Nós passamos por eles ali antes, pra gente ficar assim, né? Mais bonita, ter a nossa autoestima também, né? Afinal, a gente vai aparecer na TV, todo mundo quer estar bonita, né? Verdade. Então eu quero passar uma última rodada com vocês. Você com trigêmeos não tem tempo de ter blog, por favor, né? Você não tem blog, né? Não, não tenho blog, não tenho. Até seria interessante, mas realmente não cabe. Cabe mais nada no meu prato. Legal, obrigada. E você, Cristina? Eu escrevo semanalmente no blog, que hoje em dia é uma musa fitness, né? Jaque Cury, uma fofa. Ela tem um blog que é o novamãe.com.br. Então, como eu sou pediatra, eu dou dicas de pediatria e agora com um bebê pequeno, então ficou ótimo de escrever. E ela tem um filhinho também, de 1 ano e meio, o Gael. E eu tenho um site junto com a Nestlé, que é o pediatraonline.com.br/doutora DRA Cristina Marino. Ah, legal. É bem bacana. Legal. E a Natália tem que mandar um beijinho pro Davi, que não veio, Ah, né? é, meu filhinho tá em casa. E você tem blog? Não, mas eu sempre tô dando uma olhada, assim, no Facebook. Eu adoro estar pesquisando essas coisas, assim, sobre moda. E a doutora Tatiana? Então, eu gostaria só de dizer que a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela acabou de lançar uma campanha de conscientização pública sobre os direitos e os deveres para ter uma pele saudável e um acompanhamento com um especialista, né? Então, toda forma como você consegue ter uma pele bem cuidada, com uma boa aparência, tendo um acompanhamento e usando. Então, isso já está passando e para as pessoas, todo mundo poder ficar mais consciente e poder se cuidar melhor. Tá legal. E quem quiser entrar em contato com você, pode escrever para a gente encaminha. Exatamente. Tá Obrigada. legal. A doutora Carolina? Eu tenho um site que se chama www.carolinaambrogini.com.br. E tem o Projeto Afrodite. Isso, tem o Projeto Afrodite, para aquelas mães que estão tendo aí dificuldade em retomar a vida sexual após a chegada dos filhos. O projeto é gratuito, né? O telefone para agendamento é 5549-6174. E a Márcia? O teu site é www.marciabenilman.com.br. Gostaria de agradecer vocês pela oportunidade. Muito legal, porque a Márcia é coach de bem-estar também, Isso. né? E a doutora Paula? Eu acho que a gente tem que aproveitar a gestação para iniciar uma mudança do estilo de vida. A prevenção é o melhor remédio, a gente não precisa fazer nada tanto pensando na estética, e sim pensando em manter um peso adequado e toda a saúde durante a gestação e depois. Qualquer dúvida, eu não tenho filhos, ainda consigo responder as mensagens. Pode me mandar para o meu site, é www.paulapiresendocrino.com.br. Legal, obrigada a todas vocês por terem vindo. Olha, e no próximo programa, a nossa conversa vai ser sobre como é ter um irmão com deficiência. E como pai e mãe fazem para lidar com os outros filhos quando um deles precisa de cuidados especiais? E acompanhe o Papo de Mãe também pelo portal e nas redes sociais. Até a próxima aqui na TV Brasil. Até!